gente abre o programa de hoje, olha que tema super interessante. A gente fala muito hoje em meditação, né? Eu acho que alguns conceitos ligados à meditação estão até mais atualizados. Antigamente a gente pensava na meditação como algo para pessoas específicas, enfim, que fosse ligado a algumas especialidades ou momentos ali que você tinha que fazer um retiro para meditar. Hoje a meditação é considerada algo para todas as pessoas, importante, porque ela vem como um alicerce para melhorar a questão da ansiedade, para colocar a gente como uma forma central. E ela pode sim estar relacionada com algumas questões alimentares. Vocês vão entender onde eu quero chegar, porque é um assunto que a gente nunca falou no Você Bonita e é um assunto que me deixou ali curiosa para aprender ainda mais. Por isso, hoje, a gente convidou a nutricionista Monique Seifert. Bem-vinda. Tudo bem? Carol. Mais uma vez com a gente. Prazer, viu? Tudo bom? Super prazer. Porque é o seguinte, gente, quando eu recebi a pauta até, e a gente ficou numa dúvida de que título a gente colocaria para essa pauta, porque é uma pauta muito interessante que a gente vai falar dentro da sua especialidade, que é a nutrição, um pouco de meditação, porém, eu vou já te deixar curiosa aí do outro lado. A gente vai tentar revelar aqui o que significa quando você, por exemplo, sente muita vontade de comer uma comida picante. Você sabe por que isso acontece? Tá ligado 100% ao nosso emocional. E é isso que hoje você vai explicar pra gente. Bem-vinda. Obrigada. Olha, fique à vontade pra, enfim, construir do jeito que você achar melhor pra gente passar esse recado, viu? Sim. Dentro da nutrição holística, que é o que eu trabalho, a gente olha o paciente por inteiro. Então, a meditação, ela é um ponto principal para a gente trazer o equilíbrio do ser humano. Então, muitas pessoas pensam que a meditação é só feita por pessoas, por budistas, e que a meditação é difícil. É verdade. E a meditação, na verdade, ela é um treino que você vai fazer diariamente e é realmente você observar os seus pensamentos, porque a meditação não é ficar sem pensar em nada. Tá. É justamente você exercitar. Quando você começa a meditar, você vê que você tem um bombardeio de pensamentos. Isso, todo dia você vai observando. Ah, hoje eu estou pensando, meu pensamento está acelerado. Tá. No outro dia, não, hoje eu estou mais calma. É uma observação de você mesmo, até que com a prática diária você consiga ter o seu pensamento, vamos dizer, organizado. Só que você nunca vai parar de pensar. O pensamento vai ficar longe, mas com isso você consegue organizar e equilibrar a sua vida. Tá. Porque a meditação, o nosso consciente, a gente acessa 5%. Então, se eu perguntar como é que é a Carol, você vai falar 5% de você. 95% está no inconsciente, que é o que a gente não sabe. Então, lá dentro vai ter traumas, vai ter emoções desequilibradas, preocupações. E isso começa a movimentar a minha vida externa. O meu interior vai demonstrar o meu exterior. Entendi. Então, se eu começo a observar que eu estou num trabalho que eu não gosto, estou me alimentando para compensar isso, estou querendo muito um alimento que me conforte porque minha vida não está do jeito que eu quero. Então, a gente começa a olhar em tudo dentro da nossa vida e, em vez de muitas vezes a gente acabar até culpando as pessoas que estão ao nosso redor, a gente começa a ver que sou eu que preciso mudar internamente. Entendi. E a meditação vai limpar, vamos dizer dessa forma, como se fosse limpar esses registros internos. Muitas vezes isso pode vir até da infância. É verdade. Né? Porque quando a gente pensa em medo o tempo todo, eu acho que a gente tá num momento delicado e que muitas coisas a gente acaba fazendo no automático. Isso. E que até que ponto isso também é positivo, porque se torna aí uma questão que a gente não para, não reflete e também não aprende com aquilo, seja positivo ou não. Então, eu acho que a meditação, quando eu penso, né, que eu sou muito agitada, eu relaciono um pouco dessa forma, que às vezes é uma oportunidade de você colocar aquilo que você gostaria que acontecesse, mentalizar e tentar tirar uma lição daquele momento mesmo, né? Daquela conclusão de estar meditando. Como se fosse uma terapia. Só que é com você mesmo, né? Mais ou menos isso. Isso, com certeza. E quando a gente está muito no piloto automático, muito ansiosa e muito estressada, acaba sendo um pouco mais difícil de a gente parar e se observar. É verdade. Só que tem que ter disciplina, porque é esse parar e me observar que vai mudar o externo. Porque, como eu falei, como mais eu estou agitada,
interno, fora vai estar o meu trabalho agitado, a minha vida corrida, trânsito e é uma bola de neve, vamos dizer assim, né, que a gente não consegue. E assim, as pessoas têm dificuldade para acalmar, procurar meios, grupos de meditação, terapias, que vão começar a trazer essa calma interior para você iniciar a meditação. E ainda, gente, isso não é relacionado diretamente a nada de religião, mas muitas pessoas se aproveitam também dessa forma e desse momento para exercer a fé, que muitas vezes também, né, ela está ligada ali numa questão pontual, que é aquele momento que você retira-se de tudo e fala, não, agora eu vou rezar, ou agora eu vou entrar em contato com a minha fé, e que de certa forma acaba tendo um benefício de meditação. Porém, você vai se perguntar o que isso tão tem a ver com a alimentação, já que hoje a gente está recebendo uma nutricionista. E aí eu já vou pedir para a Gláucia colocar na tela, então, uma primeira questão para a gente relacionar. Olha lá. Comidas apimentadas. Você sabe por que você tem vontade num momento de comidas apimentadas? Olha, são pessoas que procuram intensidade e ação em suas vidas. Isso. Que coisa, não tinha a menor ideia, eu adoro comida apimentada. E quando a pessoa está num momento que ela está se sentindo entediada, que ela não está feliz. Que está sem graça. Que está sem graça e ela não está fazendo o que ela gosta. Vamos supor que ela gosta de viajar, ir ao teatro e ela está com aquela vida corrida que ela não está conseguindo ter tempo para fazer o que ela gosta. Então, inconscientemente, ela vai preferir comer as comidas mais apimentadas. Uau, então o emocional, ele justifica muitas vezes as nossas vontades mesmo alimentares. De quando você tem isso, não, eu vou pegar isso. E sempre frisando que quando a pessoa está comendo de uma forma exagerada. Tá. Né? Às vezes a pessoa gosta de vez em quando comer uma comida apimentada, mas quando você vê que isso já está em desequilíbrio, que não é o seu padrão, aí a gente já começa a ver o lado emocional que está agindo pelo inconsciente por detrás da pessoa. Tá vendo como é interessante? Vamos ver se você se identifica com algum? Olha o próximo. O significado, então, para temperos fortes. Temperamento teimoso, orgulhoso, que dificilmente aceita os problemas calmamente. Sim, são pessoas que têm dificuldades para lidar com os problemas. Né? Problemas todo mundo tem. Com certeza. Mas esse tipo de pessoa, ela precisa botar um tempero forte, porque inconscientemente ela tem ali um problema de lidar com a vida mesmo. Com questões. Com questões. Quando vem algum problema, cria um monstrinho maior, às vezes. E aí, a busca, então, na alimentação é por muito tempero. Muito tempero. E às vezes até condimentos. Condimentos, sempre quer botar muito sabor na comida, não consegue se adaptar pelo sabor natural do alimento. Entendi. Olha que interessante. E você aí de casa, vamos fazer o seguinte, manda pra gente se você está se identificando com algum ou que você já percebeu o que aconteceu na sua vida, para fazer uma pergunta. Então, pra doutora, já a gente coloca no ar no @vocêbonita.tv. Vamos pro próximo, olha. É muito interessante. Alimentos gordurosos. Vamos ver quem se identifica. Uma pessoa hipersensível que se magoa com facilidade. E isso são pessoas bem sensíveis que acabam se magoando com muita facilidade mesmo. Às vezes pode ter até uma questão de dificuldade de perdoar. Mas no fundo, no inconsciente, elas querem se sentir protegidas. Tá. E elas têm uma certa dificuldade de seguir os seus sonhos sozinhas. Às vezes elas querem que, ter alguém ali que siga os ideais delas junto com elas. E não é assim que funciona a vida, né? Entendi. Muitas vezes você tem que ir atrás do que você quer sozinho. Com certeza. Não tem outro jeito, né? Tem coisa que a gente só mesmo nós podemos fazer por nós. Não tem outro jeito. A gente está ilustrando com alguns alimentos aqui na mesa, gente, até para ficar mais fácil para vocês. A gente colocou alguns grupos. Então a gente falou das comidas apimentadas, tem a pimenta, condimentos. Agora a gente está falando da questão da gordura. Eu acho que tem uma banha, não tem um sorvete? O que tem ali? Tem azeite para representar os alimentos gordurosos, pimenta, os alimentos picantes. Olha lá que belezinha. Tudo isso que também faz parte do nosso dia a dia. Vamos para o próximo, então, na tela. Carne vermelha, essa é boa. Está revelando a necessidade de fixar-se em suas atividades, assim como indica insegurança em buscar novos horizontes. Sim, são pessoas que têm uma insegurança muito grande. É como se ela se alimentasse muito da carne vermelha para ela
aterrar um pouco, para ela se sentir mais segura. Tá. Então, ela tem dificuldades, às vezes, até de mudar, vamos supor, mudar um emprego, mudar de cidade. Ela se fixa e tem dificuldade com as mudanças mesmo. Então, aquela história de, ai, com uma vontade de um churrasco, pode ser uma questão chave Pode ser uma questão desse chave. momento. E assim, a gente sabe que as nossas vibrações também estão compatíveis com o alimento. Então, a gente ressoa com o alimento que traz mais, que tem mais compatibilidade com o nosso campo energético também. Tá. É como assim, eu conheço uma pessoa, gosto, ressoo ou não. E o alimento, a gente tem uma conexão, independente do alimento ser saudável ou não. Tá. Não é essa a questão, mas a gente entra em vibração com algum alimento e depois que a gente muda o nosso interior, nossa personalidade, às vezes esse alimento já não é um alimento mais que eu gosto. Que coisa. Então, acontece muito da gente comer um tempo um alimento, daqui a pouco não. Enjoei. Não quero mais comer e paro de comer. Mas isso quer dizer, muitas vezes, esse campo energético que você tá colocando, que é um assunto, né, que eu acho riquíssimo e tô tentando ser uma interlocutora para o público entender, compreender melhor. Porque como é que a gente imagina, então, que um alimento tem um campo energético? E a gente também. Então, se eu estou numa fase que está tudo ótimo, nananã, mil maravilhas, eu vou ter, então, uma necessidade de um campo energético, de um alimento que, sem querer, eu detecto que ele está nesse campo de tudo maravilhoso, é mais ou menos isso? Sim, você vai optar por alimentos que ressoam com sua vibração. Então, vamos dar um exemplo. Quando você está tudo maravilhoso, para você vai ser mais fácil se alimentar de uma forma mais saudável, vai ser mais fácil de você comer em menos quantidade, não vai ter aquele exagero da alimentação. Entendi. E assim, é mais um campo vibracional mesmo, não só dizer que eu estou comendo alimentos que não são tão saudáveis, que minha vibração não tá legal. Isso pode ser cultural também, o que você já traz de casa, mas é muito mais fácil para você aderir a uma mudança, vamos supor, fazer uma dieta alimentar, mudar um hábito, quando está tudo bem. Que interessante. É verdade. Isso é 100% verdade. Sim. E claro que por isso a gente começou falando da meditação. Porque pode ser que a chave esteja aí nessa parada e nesse momento para a gente conseguir pensar melhor ou pelo menos ter respostas que naquele momento vão ser fundamentais para a mudança, enfim, ou para a gente ir atrás daquilo que a gente precisa, né? Traçar uma meta, foco, e aí o assunto vai longe. Vamos para o próximo na tela e daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá. Quando a gente fala, então, daquela vontade de comer laranja, são as pessoas que buscam ter fôlego para suportar pressão emocional. Bom, vamos lá. Vamos falar da laranja, então. Quem ama um cítrico, que fala, eu preciso de um cítrico neste momento. Pessoas, então, que precisam lidar, né, com essa questão emocional. São pessoas que, de alguma forma, estão vivendo alguma pressão emocional. E só que elas estão procurando inconscientemente estabilidade material e psicológica. Que Bem interessante. relacionado. Interessante, né? Tem a ver, então, com essa questão de busca por algo material mesmo. Ela pode estar com alguma pressão emocional nesse ponto, né, numa área financeira, mas também está procurando uma ajuda psicológica. Aí. Limão não, é só laranja ou a gente pode botar um grupo de cítricos? Pode ser um grupo de cítricos, sim. Tá. Coisa interessante. Vamos pro próximo. Aliás, eu falei para vocês mandarem perguntinhas. Como a gente está ao vivo, parece que as redes sociais, o Instagram tá fora do ar. Não é isso? Depois a Lê, Glaucia me passa se já voltou. Tá instável, então parece que no Brasil todo, enfim, eu soube agora antes de começar o programa. Então, se você não conseguir mandar perguntinha, é por causa disso. Combinado? Na tela, olha lá. Carboidratos, então, doces. Quando a gente fala do carboidrato e daqueles doces, açúcar gostoso, oba. Pessoas sobrecarregadas, que trabalham demais. Diretora disse que ela está ali se identificando com o doce. Trabalha bastante também, né, Glaucia? Mas assim, eu brinco que quando a gente também tem muito prazer no trabalho, ainda que ele seja a mais, ele também é prazeroso. Eu dou o exemplo de ontem, a gente gravou uma externa maravilhosa, que vocês vão acompanhar no nosso especial de Natal. Caiu aquele temporal, quase que a luz acabou, enfim. Mas a gente estava numa equipe imensa, com convidadas incríveis. Depois vocês podem ver nas redes sociais. Tava todo mundo já cansado, mas a gente se divertiu tanto. Então eu acho que também tem essa questão. Ninguém lá foi buscar carboidrato, mesmo que a gente tenha trabalhado a mais. Então eu acho que é uma questão
de estar contente com o trabalho. Com certeza. Quando Não a gente é? faz o que a gente ama, é outra situação. E lembrando que os carboidratos entram também pão, tudo isso a gente consome e vira açúcar, né? Entra massas. Tá. Então, assim, são pessoas que estão realmente bem sobrecarregadas, não estão com uma lista, às vezes, de afazeres muito grande, não estão dando conta da vida, mas também não estão se sentindo felizes. Entendi. Então é uma hora de dar aquela parada. E já, depois que a gente falar de todos os alimentos, claro que você vai dar sua dica, como é que a gente sai desse momento, se você se identificou com um deles. Próximo, na tela. Além disso, tem aquela comidinha salgada, bom. São pessoas muito agitadas, angustiadas e ansiosas. Quem não tá nessa? Bom, sei. Isso, aquele tipo de pessoa que a comida já tá salgada e ela bota mais sal ainda. Tem pessoas que gostam de botar até um pouquinho de sal no limão e comer, né? Então, isso são pessoas realmente que estão muito inquietas. O interior já está muito inquieto. Então, isso começa a deixar a vida da pessoa realmente muito ansiosa, muito angustiada, sempre correndo. Esse tipo de questionamento e de pergunta, eu acredito que é parte do seu trabalho como uma anamnese. Tipo, quando você está com uma paciente, você, enfim, num primeiro momento pede para ela colocar ali o que ela gosta, o que ela come mais. Antes de pensar nas calorias, ou se é saudável ou não, o seu trabalho vai ao encontro de relacionar com essa questão? Com certeza. Com certeza. Eu tô aqui pensando nisso, assim, muito interessante. Sim, na hora da conversa que a gente tem com o paciente é que a gente capta melhor também para explicar para ele o que está acontecendo. Porque o emocional, 100% atuando. E às vezes esse paciente não emagrece. Não consegue ter disciplina para começar o plano. Remete com a emoção da infância. Se alguém obrigava ele a comer. Então, não vou comer salada, porque agora eu estou sendo obrigada, mas quando eu crescer eu não como. Inconscientemente a criança pensa assim, às vezes. Aí cresce e não consegue se alimentar de uma forma adequada, enquanto não olha para isso. Então, esse trabalho é um trabalho holístico, uma nutrição, né, holística, que tem relação com o emocional e também a parte da alimentação afetiva. Afetiva. Tá. Então, a gente tem que, às vezes, buscar respostas lá. Lá atrás. Lá. Porque é o que rege a gente hoje. E tem coisa que a gente não quer lembrar, não, né? Todo mundo passa por isso, tem que vencer. A nossa mente é assim, o que a gente dá conta vem pro mental, que é os 5% que eu falei. O que a gente não dá conta fica guardadinho lá em cima. Se puder, a gente ainda chuta mais. E lembrando que a criança, ela registra as informações da forma que ela vê. Então, eu posso ter uma rejeição que eu não fui rejeitada. Minha mãe foi atender a campainha, por exemplo, e eu me senti rejeitada. Entendi. Então, eu vou pegar aquele alimento que me dá conforto quando a vida não está do jeito que eu gostaria que tivesse, porque eu vou acessar uma lembrança que está lá atrás. Perfeito. Próximo, então, perguntinha do público na tela. Um beijo, Sueli, obrigada. Eu não tenho vontade específica. Na verdade, tenho vontade de tudo. Então, nesse ponto, né, o que pode ser? Se ela tiver com vontade de tudo de forma exagerada, a gente tem que olhar todas as questões da vida dela para ver em que ponto, se é vontade de tudo, pode estar sendo uma questão emocional relacionada praticamente a todas essas emoções. Entendi. Pois é, pode ter um pouco uma mistura, porque ele se relaciona em algumas coisas da questão da ansiedade, do agito, né? Ansiedade, agito. Agora, eu vou colocar o próximo, mas eu sei que tem muita gravidinha que assiste o programa. E na gravidez, agora eu pensei, né, nessa questão também. Mudam muitas coisas, claro que a questão hormonal está diretamente envolvida, mas vamos pensar então na nutrição voltada para essa questão holística. Acho que também tem um ponto-chave aí. Sim, mas a gravidez tem a questão hormonal mesmo, que a mulher fica com umas vontades diferentes de comer alguns alimentos. Mas se isso for uma constante, se for muito exagerado, é bom ela cuidar também dessa parte. Porque pode ter relação com Pode ter. E para a grávida, importantíssimo meditar, fazer uma yoga, quem sabe. Então, isso já vai equilibrar ela também, para não ficar com uma vontade exagerada. É verdade. A própria gravidez já é uma ansiedade do momento do nascimento, né? Então, não é tão simples. Com certeza. Na tela, então, próximo alimento. Olha lá.
Sabe quando você tem vontade de alimentos crocantes? A crocância dos alimentos faz com que essas pessoas sejam notadas. São pessoas que estão se achando um pouco ali escondidas. Isso é bem interessante. A pessoa se preocupa mais até com a crocância, com o barulhinho, crack, do que com o próprio sabor do alimento. Inconscientemente, ela quer ser notada. Ela pode, às vezes, querer ser o centro da atenção, mas isso é inconsciente, tá, gente? É tipo... como se eu tivesse... Pode relacionar a um abandono, a uma rejeição. Tá. Aí vem aquele exemplo que eu falei, não necessariamente isso possa ter acontecido de forma clara na sua vida. Tá. Pode ser uma raiva reprimida, uma baixa autoestima. Então, relaciona com bastante emoções aí, sentimentos. Tá, interessante também. Próximo, na tela. Chocolate! Quem ama aí chocolate? Você gosta, Ivair? Eu não conheço ninguém que não goste de chocolate, não é? Então, sei. Permite o sentimento de bom senso, amor e conforto. Chocolate é conforto total, né? Total. É colo de mãe, é um negócio assim, chocolate. E ele está bem relacionado com o amor, tanto que até, né, em datas comemorativas, chocolate, mas a pessoa tem que interiorizar e perceber se ela está precisando dar amor e receber. Às vezes, geralmente as duas coisas, a gente está precisando doar e está querendo receber também. Uma carência, então, uma pessoa que está em um momento carente. Pode relacionar com uma carência, mas às vezes ela está precisando doar. Às vezes ela está com o coraçãozinho ali meio enrijecido, está precisando aí dar um pouquinho de amor para as pessoas. Porque às vezes a gente falou dos doces, da necessidade, então, de doce. Mas vai ter aquela pessoa que tem a necessidade de chocolate. Pode dar o doce que for para ela, delicioso, mas que não vai matar a vontade do chocolate. Então aí que entra essa questão do amor. Isso. E fechando, olha lá esse que interessante. Queijo e derivados, isso é bom demais. Remete à maternidade, necessidade de ser nutrido emocionalmente. Aquela história, eu vou pegar só um pedacinho desse queijinho e quando você vai ver, você comeu metade do queijo. Isso. Todos os laticínios remete ao leite e vai lembrar maternidade, tempo de amamentação. Então, inconsciente, a pessoa quer ser cuidada, ela quer a presença de uma pessoa forte. Entendi. Para ela se sentir segura, para ela se sentir acolhida, no colo, protegida. Muito legal. Olha, parabéns. Que interessante esse universo, que riqueza, né? E fico muito feliz a gente ter a oportunidade, então, de passar esse conteúdo no Você Bonita. Porque quando a gente fala da questão da nutrição, isso é isso, porque é isso e pronto, acabou. Aí tem a soma, tem o nananã. E poder entender que o ser humano vai além também desta matemática de calorias é super legal. E ver que cada pessoa é individual, né? Cada um é de um jeito. Ainda que muitas vezes a soma e a matemática também estejam presentes nessa, Sim, né? a gente faz um contexto geral, olhando tudo do paciente. Muito legal. Quem quiser saber mais, então, dessa questão da nutrição holística, e claro, dentro mesmo da nutrição, né, que é o trabalho da Monique Seifert, eu vou deixar um contato para vocês, que é da clínica Duo, @duo_mais, @duo_mais, e o site www.maisduo.com.br. A gente já encontra todo o trabalho dela. Parabéns. Obrigada. Até a próxima, viu? No final do ano, quando tivermos nas reprises, a gente vai reprisar uma pauta sua, que foi o máximo, aquela que você fez com os alimentos. Já ótimo. conto pro público, vocês não perdem por esperar. Um beijo. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.